Como eu falei de ansiedade no vídeo anterior, eu não posso deixar de falar sobre pânico. Por quê? É inevitável. Quando você tem um processo de ansiedade generalizada, ou pensamento acelerado, descontrolado, você pode vir a ter o pânico. O que é? Eu já te disse que frustração por aquilo que você queria ter, idealização que você não teve, aí você gera uma ansiedade que gera uma depressão, que gera uma ansiedade generalizada ou pensamento acelerado. E quando tudo isso tá assim, né, um atrás do outro, vem o quê? Próximo passo disso tudo é pânico. O pânico é literalmente esse é o nome. Sabe o teu carro quando dá pane e para tudo? E ele não pega, não funciona, não sai do lugar? Esse é o pânico. A tua mente, ela está dizendo para você que ela vai morrer. O teu sistema está em pânico. E é por isso que não é racional, não é lógico. Você simplesmente entra num looping que você não consegue processar. Você sabe que aquilo que você está vivendo não é real, que não é aquilo tudo, mas você está em pânico. Tipo, o teu carro, você sabe que tem conserto, mas não adianta você insistir, porque se você insistir, ele vai fundir. É assim, se você insistir, vai fundir. Então, para que você não funda e não tenha, porque não sei se você sabe, tá? O pânico pode matar sim. O que é? É quando o seu sistema, as suas células, tá? Elas não se comunicam mais. Uma única célula sua, ela funciona como se fosse você, um corpo humano. Então, ela inspira, expira, se comunica, excreta, se reproduz, se alimenta, faz tudo. E aí, quando essa célula ela passa a se comunicar errado com todo o sistema, dá pânico, ela não tá tendo informação, dá tilt, dá em curto. Então, você não tá tendo pânico de frescura. Você tá tendo pânico porque você ultrapassou todos os seus limites. Seu sistema não tá funcionando, você passou por cima de você. Você se destruiu. Então, você precisa parar. A tua mente está dizendo para você, para, por favor, eu tô te implorando, para. A gente precisa se regenerar, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de amor, a gente precisa de atenção, a gente precisa de comunicação interna, que tudo tá aqui, né? Então, se você sente pânico, você tá com pânico, tá na hora de refletir sobre a sua vida, a sua existência, a maneira que você está conduzindo, as suas prioridades, os seus anseios, os seus engajamentos. Porque você não tem, nesse estado, você não tem condição de decidir nada, de fazer nada. Tipo, eu acho que uma pessoa com pânico, ela tinha que ser interditada. Tipo isso, porque a chance dela fazer merda é muito grande. A chance dela falar o que não devia, terminar relações, interromper sociedades, brigar com o cliente, fazer mal a si mesmo, é uma pessoa que requer supervisão. Então, não é banal, é muito sério. É sério mesmo. Como lidar com isso, né? Como eu já tô te dizendo, você precisa se acolher. Nesse momento do pânico, você precisa se acolher. Mas se você não sabe ao certo o que é pânico, eu vou lhe explicar, tá? De uma forma bem lúdica até. É como se o Maracanã estivesse dentro de você. É como se o planeta Terra estivesse dentro de você e não cabe. É um sufocamento que desce para o peito. Existem vários tipos de pânico, tá? Eu estou citando esse específico. Então, é como se você fosse explodir. É uma energia que toma conta de você, que é como se tivesse algo dentro de você querendo sair. Eu não tô falando de questões espirituais, não, tá? Não tô falando de espírito, de obsessor, não. Eu tô falando da sensação do pânico. Isso é um dos tipos de pânico, tá? Que é um dos mais comuns. A pessoa, ela começa a ficar irritada, ela começa a andar em círculos, ela começa a se mexer. As mãos ficam rígidas, a sudorese, pensamentos confusos, zonzura. Só de falar eu começo a sentir, que eu trago, né, pra explicar pra você. Fica zonzo, tudo é demais.
tudo parece difícil, tudo parece impossível, você não consegue ordenar, orquestrar, é uma vontade de sair de si. Se desse para rasgar a pele, tirar e sair, tipo, virar alma, virar espírito e sair por aí, deixar essa realidade da densidade que nos habita, essa pessoa que vive esse pânico faria, porque ela não está dando conta de lidar com a densidade desse plano, ela não está dando conta de lidar com as questões externas que permeiam a vida dela, porque na realidade ela não está dando conta de lidar com as questões internas. Então, um simples questão externa, uma simples frustração externa que aconteça, desencadeia um processo de pânico, porque ela já passou do limite. Ela não dá conta mais sozinha, ela precisa de ajuda. Esse é um tipo de pânico muito comum, tá? É um pânico assim estrutural, existencial. Uma pessoa que está vivendo esse processo, ela precisa definitivamente de ajuda, e ela precisa tanto medicamento quanto espiritual, que eu falo. Uma pessoa dessa, ela precisa reencontrar a fé, ela precisa reencontrar a esperança na vida, ela precisa reencontrar aquilo que motive ela a viver pelo motivo certo. Porque ela perdeu a esperança na vida, nada para ela tem sentido. Ela está vivendo por viver, está passando por cima dela por passar, porque tem as obrigações para realizar, ela está pensando muito mais no outro do que nela mesma, ela se desconectou dela, ela se desacoplou dela. Essa é a verdade. E é por isso que ela sente tudo isso. Por quê? Porque o sistema dela está dizendo para ela, você vai morrer se você continuar assim. A vida dela já não tem mais sentido. Entendeu? É uma pessoa que já tem depressão, e já tem ansiedade generalizada, e aí vai pro pânico. Um outro tipo de pânico que também acontece por exemplo, a pessoa achar que está infartando. Ela achar que vai morrer mesmo, está infartando. Que acorda no meio da noite e com dor no peito de uma forma assim, que realmente, física. E ela acha que vai morrer mesmo. Tem uma amiga que fala que ela faz um inventário da vida dela, né? Ela já tá ali escrevendo quem que vai fazer isso, quem que vai cuidar de quem que vai fazer tal coisa, porque ela tem certeza que vai morrer. E na verdade é sistêmico. O sistema o organismo dela tá dizendo, você vai morrer se você não mudar a sua vida. Se você não mudar a sua conduta comportamental. Se você não mudar a sua forma de pensar e agir. E de fato essa pessoa ela não vai ter um infarto por causa do pânico. Ela vai ter um infarto. Ela pode vir a morrer por causa da condução da vida dela, da forma que ela está lidando com ela na vida. O pânico é só um alerta, assim como o seu carro, quando está com pânico, liga o alerta. Tipo, aquela luzinha que fica piscando, que se você não parar, não trocar óleo, você não fizer tal coisa, a correia dentada do carro, sei lá, ele vai fundir. Esse é você. Você é sua máquina, seu templo, e você não está cuidando. Um outro tipo de pânico também que ocorre é o pânico que se desencadeia por traumas recorrentes. Eu tive pânico de pessoas. Mas assim, pra te explicar. Eu fui assaltada 5 vezes. E aí depois da 5ª vez, eu parei para analisar. Todas as outras eu falava, eu fui culpada disso, eu que dei, eu que banquei a boba, eu que não prestei atenção, eu que isso e aquilo. Então, eu trazia pra mim, então, eu não olhei com a seriedade qual é a mensagem que a vida estava me dando naquele processo. E na 5ª vez eu falei, chega, né, peraí, o que vai ser agora? Já tinha me levado carro, celular, sequestro, tudo, computador. Eu falei, não, peraí. Não é pelos bens, mas daqui a pouco eu vou levar minha vida. O que eu tenho que aprender nesse processo? E aí, quando eu entrei nessa análise, eu tive o pânico, porque eu acessei questões muito profundas. E eu lembro que eu fui fazer um curso em São Paulo, de hipnose, até na época. E São Paulo, você sabe, né, gente? Fama de assalto, isso e aquilo. E aí eu me peguei, assim, andando na rua pra ir pro curso, eu tava com um amigo e comecei a chorar. Travei, eu não saía do lugar. Por quê? Porque tava vindo algumas pessoas caminhando e eu fiquei com medo deles virem me assaltar. E aí eu comecei a chorar, entrei em pânico ali. Em São Paulo ainda, eu fui encontrar o pessoal do curso no restaurante. Fui de táxi, eu tinha que descer do táxi e atravessar a rua para entrar no restaurante. Eu travei dentro do táxi e comecei a chorar.
Lógico que o taxista achou que eu tava doida, né? Porque aquele processo é irracional. Eu comecei a entrar. E é um choro, assim, compulsivo, porque eu achei que eu ia morrer. Eu achei que alguém ia me matar. Deu tilt no sistema. E aí, que isso, algumas pessoas podem chamar isso de fobia. Fiquei com fobia? Ok, pode ser fobia. Mas com características de pânico também. Por quê? Porque passou depois de um tempo, quando eu liberei a questão principal, quando eu entendi, internalizei, liberei, todo esse pânico foi embora, toda essa fobia foi embora. Eu passava na rua, eu gerava, ficava dura, eu passava do lado das pessoas assim, desesperada. Por quê? Porque tinha alguma questão interna minha que não estava resolvida. Então, algumas pessoas chamam isso de pânico, outras de fobia. Pode ser pânico, mas se você sente isso, tem tratamento também, tá bom? Bom, esses são os principais tipos de pânico que existem e reflita sobre, tá? Se você está vivendo qualquer coisa semelhante a isso, por favor, pare, respire, cuide de você, reflita sobre a condução da sua vida, porque se você deixar de existir na face da Terra, todo o resto vai deixar também. Então, meu amigo, minha amiga, não importa o outro, não importa a obrigação que você tenha, não importa qualquer desculpa que você der agora, vai ser desculpa. Tira o não da frente, respira fundo. E a gente precisa entender a questão principal que está gerando o seu pânico. A gente precisa organizar essa casinha aqui que está bagunçada, porque você não consegue priorizar nada agora. Eu tenho um paciente que eu falo para ele assim, pensa como se você tivesse, se o mundo fosse acabar, se você tivesse a informação de que uma bomba atômica vai cair, o mundo vai acabar, e você tem acesso a um bunker. Esse bunker é o seu inconsciente. É esse monte de informação que tá aí. Você tem uma segunda chance de viver, de sobreviver, acessando esse bunker. Só que se você não organizar, você vai acabar morrendo dentro desse bunker. A gente precisa ir lá nesse porão, né? E fazer uma organização para você voltar a ter como sobreviver nessa vida. Quer dizer, viver, tá? Por quê? Porque hoje você sobrevive. A gente precisa organizar o que está bagunçado aqui, para que você possa voltar a viver, porque hoje você só está sobrevivendo. Você, hoje, não se vê. Você apenas existe. Mas se você não se vê, você não existe. Você sobrevive. E a gente precisa organizar essa bagunça que está aí, essa desordem interior sua, para que você possa voltar a existir se vendo e apreciando o que há de melhor aqui. Não é pesado. Viver não precisa ser tão pesado assim, não precisa ser tão difícil. Se você precisar da minha ajuda, conte comigo, tá? Você pode marcar uma sessão comigo que eu te ajudo a organizar essa bagunça. Porque você é uma pessoa inteligente, capaz, você só precisa entender esse caos que está acontecendo. Quando a gente chega na raiz da questão, todo o resto se ajeita. E a gente pode fazer isso assim rapidinho. Então, se você está sofrendo hoje, saiba que você não precisa. Busque ajuda comigo, com qualquer outro profissional que você tenha aí de confiança, próximo de você, que vai te ajudar a interpretar, entender esse caos interior. Mais importante é que você se respeite e se ame em primeiro lugar. Porque se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. E não adianta buscar no externo a solução, porque está no interno. Tá bom? Falei demais.